Vamos entrando, pessoal. Estou fixando aqui o nosso tema. E já já eu convido a doutora Luciana para entrar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo fixar comentário. Isso. Vocês podem clicar aqui no aviãozinho e mandar essa live para todo mundo para vir assistir, vai ficar salva, mas é importante que vocês convidem as pessoas, são informações riquíssimas que a gente vai passar aqui hoje. Obrigada a todo mundo que está entrando, o pessoal da intensiva e todos os nossos convidados. Vamos lá, pessoal. Vamos aguardar o aceite da doutora Luciana. Agora dá para tirar. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Tá ouvindo bem? Termina de colocar o fone, eu vou tentar tirar os comentários do seu rosto. Alguém outro dia me ensinou, sabe? Só que eu não guardei muito. Dá para tirar um pouquinho aqui do seu rosto. Opa, que eu virei a tela. Se alguém puder me ajudar aí novamente, tem uma maneira de tirar do seu rosto, aí fica melhor, né? Para mim tá tudo ok. Como que tá o som? Tá bom. Se ele fica raspando assim na sua roupa, aí ele dá um pouquinho de interferência. Tá bom. Tá? Então vamos lá. Boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pelo aceite do convite. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Doutora Luciana Midori, me corrija se eu estiver pronunciando errado. Ela é Tá? neuropediatra e neurofisiologista do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Nós fazemos parte de um grupo, né, de estudos de paralisia cerebral, um núcleo, né, de paralisia cerebral. A gente se conheceu há um tempo atrás, mantivemos contato e hoje a gente está junto nesse núcleo, né? Então, ela é Muito uma bem. pessoa extremamente a melhor pessoa para vir falar sobre epilepsia, assim, tem um know-how muito diferenciado. Então, doutora, por favor, se apresente. Obrigada, Bárbara. É um prazer falar sobre epilepsia e também na paralisia cerebral. Eu sou formada pela Unesp de Botucatu, depois eu fiz a minha formação de neurofisiologia no HC de Ribeirão Preto, fiz o meu mestrado lá em dieta cetogênica, em epilepsia, e depois eu vim para cá, para o Sírio-Libanês, e também trabalho no Hospital Menino Jesus. E agora eu estou fazendo doutorado na parte de genética e epilepsia. A gente formou um grupo de paralisia cerebral lá no Sírio, né, que você faz parte também, e a gente tem estudado vários assuntos sobre paralisia cerebral, e um dos assuntos também que a gente sempre discute é a epilepsia, que é uma comorbidade muito frequente na paralisia cerebral. Então, acho que esse assunto é bem importante de um modo geral. Acho que isso é algo muito frequente. Que É acontece a muito, epilepsia. né? E na nossa prática Sim. clínica de reabilitação, também a gente vê muito, se depara, a crise está aqui, a epilepsia está aqui, está acontecendo o tempo todo, né? Então, essa Uhum. troca com o médico, essa preocupação é sempre, né?
Até que a gente fala assim, ah, Sim, agora está controlada. Ou às vezes tem um escape. sim. É muito frequente. Então, a epilepsia na paralisia cerebral, quando você fez o convite, eu comecei a fazer um levantamento da literatura e ela varia em torno de 30 até 60% das crianças com paralisia cerebral também têm epilepsia. Então, de 10 crianças ou adolescentes, 3 a 6 talvez vão ter epilepsia ou vão ter tido epilepsia durante a vida. Então, é bastante frequente. Tem crianças, 30 a 60 vão ter tido crises epiléticas recorrentes. Porque tem algumas que chega na anamnese, a gente pergunta, ah, teve lá no nascimento. Tomou a medicação Isso, quando estava no hospital, mas aí o médico manteve por 3 anos. Mas não sei, qualquer coisa acho que pode desencadear. Mas faz quanto tempo que ela não tem crise? Ah, 4 anos. Ainda as uhum, famílias, ela sim, é sombria, né? A crise convulsiva, ela dá medo, as famílias têm medo. sim. Nesse levantamento que eu estava fazendo, Bárbara, a maioria das crianças que têm paralisia cerebral e epilepsia, as crises acontecem no primeiro ano de vida, a maioria. Então, mais de 70% ocorrem nesse primeiro ano de vida. Então, é muito frequente, mas nem sempre a criança vai ser uma criança ou um adolescente com epilepsia. Pode ser que ela teve as crises no período neonatal ou no primeiro ano de vida e depois isso desapareceu. Então, acho que isso é algo que é muito frequente. Assim, E é você bem comum ter da tido, medicina, não sim. E é ter bem comum da tido e medicina depois não ter mesmo. mais. Sim, é comum da medicina mesmo o médico deixar medicada por todo esse tempo? Isso depende muito, Bárbara. Depende muito da história, como que foram as crises, se foram muito frequentes. Tudo isso vai depender, como é o eletroencefalograma. Então, teve uma seguidora, até respondendo a pergunta dela, né, que falou que a criança dela tem paroxismos, descargas elétricas e ela não tem crise. E aí, o que a gente faz? Então, a incidência de epilepsia na paralisia cerebral é bastante alta. E a incidência de alterações eletrográficas em epilepsia é muito maior. Então, nem sempre que o paciente tem as alterações eletrográficas, o paciente vai ter crise. Então, pode ser que, dependendo do caso, a gente tire o remédio e só acompanhe e veja se ele vai ou não desenvolver crise. Então, isso depende muito do caso, como que foi a crise, foi difícil de controlar. Se foi tranquilo, é possível que no futuro a gente consiga tirar o remédio. Sim. E é mais comum nas crianças de MFCS 4 e 5 ou é a mesma coisa, nível 1, 2, 3? Tá. Bárbara, antes de a gente comentar um pouquinho, eu queria só, acho que é importante falar o que é epilepsia, o que é crise, o que é uma convulsão, porque às vezes as pessoas também um pouco confundem, né? Assim, a convulsão, a crise, o espasmo. Então, acho que a gente pode falar isso, mas se você permitir, a gente podia falar um A pouquinho do fisiologia. conceito de Tá epilepsia. ótimo. Isso, é. Então, epilepsia é uma doença, uma desordem neurológica que é caracterizada por crises epiléticas. Então, crises epiléticas recorrentes. Aí a gente vai definir o que é crise epilética. Então, crise epilética é quando ocorre alterações neuronais, descargas excessivas e síncronas, né? Alterações neuronais, alterações elétricas. Então, eu trouxe um modelinho aqui do cérebro. Então, a gente tem uma descarga neuronal que pode ser focal ou generalizada. E aí vai definir o tipo de crise.
Então, a crise pode ser focal, quando iniciou em uma região do cérebro, né, na região aqui frontal, pode ser na região temporal, parietal, occipital. Ou generalizada quando ela começa nos dois hemisférios ao mesmo tempo. Certo? Então, basicamente, a gente classifica dessa forma, focal, generalizada ou de início desconhecido. E aí, dali, a gente tem os vários tipos de crise. Então, a gente tem as crises do tipo espasmos epiléticos, espasmos que vocês veem bastante na prática da fisioterapia, mioclonias, você pode ter uma crise focal, né, motora, né, um braço, ou uma perna, ou a boca, o olho, o desvio da cabeça, ou pode apresentar aquela convulsão, que é aquela manifestação motora bilateral, e pode ter começado numa região do cérebro e ter se espalhado. Então, basicamente, é isso que a gente classifica. Deu para entender? Deu, tranquilo. O pessoal está até elogiando. Prática é tudo. Então, assim, muita gente pergunta, eu tive uma convulsão ou eu tenho epilepsia ou tenho convulsão. Então, a convulsão é uma manifestação da epilepsia, é um tipo de crise epilética. Então, se a pessoa tem várias convulsões, ela tem epilepsia. E a epilepsia tem uma causa, não é um diagnóstico simplesmente. Como a paralisia cerebral tem uma causa subjacente, não é um diagnóstico simplesmente que fala a etiologia. Então, isso, tanto a paralisia cerebral quanto a epilepsia, você tem uma causa. Você perguntou sobre se é mais frequente nas crianças com GMF-TF4 ou 5. Sim, é mais frequente em crianças que têm paralisia cerebral mais grave, do tipo tetraespástica, do tipo hemiplégica também é mais frequente. Os casos mais simples, geralmente a incidência de epilepsia é menor. Então, isso é fato. Então, 60%, 70% das crianças, dos pacientes com tetraparesia apresentam epilepsia como associação. É o que a gente vê também na prática. A maioria das crianças são mais as crianças severas, né? E no caso das crises, né, de ausência, que às vezes a gente acha que é uma crise leve, né? Como que ela funciona, a crise de ausência? Então, na prática, a gente chama uma crise de ausência quando o paciente geralmente perde a consciência, que a gente, o médico neurologista, epileptologista, ele chama de crise descognitiva. Então, essa crise, ela acontece em qualquer região do cérebro. Então, pode acontecer na região frontal, na região temporal, até na região parietal também. E também pode ser aquela crise de ausência clássica da infância, que é aquela descarga que começa dos dois lados. Então, uma crise de ausência clássica é aquela crise que o paciente fica parado, dura segundos, às vezes pisca, às vezes tem um desvio ocular, e aquela crise de ausência que as pessoas costumam falar, que é essa descognitiva, ela pode acontecer em qualquer parte do cérebro e ela é mais difícil, às vezes, de ser reconhecida. Então, por quê? Porque, às vezes, o paciente responde, você chama, ele olha para você, às vezes ele fala, às vezes a crise passa muito rápido, e aí, às vezes, o diagnóstico ele é um pouco mais tardio.
até ele ter uma crise mais focal, motora, que aí é mais fácil de identificar. Então, as crianças com paralisia cerebral, você que tem bastante profissional aí, então, muitas crianças, é importante você pensar que elas podem ter crise. Então, pode ser um piscamento, um desvio da boca, uma queda cefálica, um espasmo epilético, ou até uma crise de ausência ou a convulsão, que é mais fácil de diagnosticar. Então, isso é bastante comum. Normalmente, às vezes a gente até percebe na questão respiratória, né? Do nada, a criança fica ofegante, né? Foi a única manifestação que ela teve. E aí a gente já corre filmar e manda para o médico. Ai, dá uma olhadinha, vê se é crise, vê se está tendo escape, né? Porque às vezes a medicação não tá legal, não tá dosada certinha, mudou, né? Isso que você falou é super importante, Bárbara. Assim, o profissional de saúde, vocês ficam bastante tempo com o paciente e vocês às vezes observam mais, até que às vezes uma outra pessoa, um cuidador ou até a mãe, que não tem a prática de ver crise, né? Então, o fato de você filmar, ter uma câmera, né, mudou muito a história da epilepsia, porque muitas vezes o paciente falava, ele teve uma parada, mas virou para qual lado? Ele não sabe. Mas ele respondeu. Às vezes o pai, a mãe ficam tão desesperados que esquecem, não observaram, né? Então isso é bem importante. Às vezes você ter alguém que filme, que documente aquela crise, né, ou possível crise, e mostrar para o médico, porque é fundamental isso. Teve até uma pergunta. Se o paciente está controlado ou não, né? Teve até uma pergunta assim: será que tem a crise e não dá para ver? Como que eu sei se tem crise e ela está oculta? Não sei se existe. Aquelas crises, aquelas crises que a gente chama subclínicas, né? Então, assim, que é muito difícil de perceber. Às vezes a gente, como médico, como epileptologista, às vezes a gente também não sabe dizer se é crise ou não. Então, além do vídeo que os pais fazem, às vezes a gente tem que colocar a criança para fazer um exame do eletroencefalograma, para talvez, se caso pegar uma crise durante o vídeo eletroencefalograma também é importante, porque às vezes vai ter crises subclínicas que vão ser diagnosticadas através desses exames, né? Desses exames mais complexos, eu diria assim. Se a criança tem muita suspeita de crise, é provável que vai ter, né, durante o exame. Então, porque às vezes vocês fazem aquele rapidinho, às vezes pede de 12 horas e às vezes pede de 24, né? Isso, Então, isso depende muito da história, né? Então, vocês que são terapeutas, que estão lá sempre com a criança, observa que ela não está rendendo tanto, né? Não toma remédio. E a mãe, né? Sempre ouvir a mãe, porque a mãe, que eu digo a mãe e o pai, porque fala, olha, ele estava tão bem, agora tá diferente, não conecta, tá estranho, ele sorria, não sorri mais. Então, isso é muito importante, porque pode ser um indício de que a criança esteja tendo crise. Pode ter crises subclínicas, pode ser um indício de muitas alterações eletrográficas e isso interferir também na parte cognitiva, na parte motora. Isso é bem frequente. Tem uma pergunta. Então, nas crianças pequenininhas, nas crianças pequenas, né, a gente tem muito a questão da síndrome de West. Acho que vocês teve uma conhecem pergunta de West, sim. É. Que às vezes Então, tem a West, mas síndrome não de tem West, mais.
Às vezes vem isso, É, chega isso. Ah, o médico falou que tinha o West, agora não tem mais. Chega, né, pra gente. é. Isso, a síndrome de West não é um diagnóstico etiológico. Etiológico que é a causa, né? A causa da epilepsia. A síndrome de West é uma síndrome que é neurológica, que tem um conjunto de sinais e sintomas. Quais são? Os espasmos epiléticos, que são aqueles sustinhos, que podem ser exuberantes, né? Aquela crise em flexão ou extensão. Pode ser, às vezes, só uma queda da cabeça, ou uma queda e um desvio ocular. E o eletro, ter aquele eletro bem alterado, que a gente chama de hiperritmia. E, além disso, a mãe perceber, ele sorria, não sorri mais, está mais irritado, ele está mais apático, ele não está dormindo. Isso são sinais que a criança pode estar tendo alguma alteração. Então, isso é muito importante, é uma urgência neurológica. A síndrome de e a síndrome de West, ela é idade dependente. Então, por isso que você falou, tem criança que está com 5, 6, 7 anos e fala, não, ele não tem mais síndrome de West, ele já teve. Então, é uma síndrome que ocorre nos bebês. Então, bebês de 6 meses até 2 anos de idade, aproximadamente. Uhum. Sim, muito bom. Aí tem uma pergunta: quais são as consequências para a criança de você não perceber as crises e ter um diagnóstico tardio? O que essa criança vai ter de consequência? É. Bom, depende muito da quantidade de crises, do tipo de crise. Então, por exemplo, crises motoras, aquelas convulsões que são prolongadas, isso pode ter um prejuízo maior. Agora, crises que a gente chama focais, né? Aquelas crises de ausência, que às vezes a mãe se culpa muito, fala, nossa, ele já está tendo isso há vários meses e eu não percebi. Então, assim, importante a gente falar que não está lesionando o cérebro, não está perdendo neurônios. Mas, assim, imagina ela ter várias crises por dia, né? Ter aquelas ausências. Então, ela vai ter um pouco aproveitamento na fisioterapia, na psico, na TO. Então, esses são os prejuízos. Mas a gente não pode esquecer que a criança tem uma plasticidade cerebral muito grande. Então, não é porque você perdeu 1 ou 2 meses ou que ela deixou de aproveitar um pouco essas reabilitações que você não vai correr atrás, vai conseguir, né, que ela reabilite, que ela faça um tratamento mais efetivo, porque os medicamentos também podem causar efeitos colaterais que também prejudicam na parte da fisioterapia. Então, a gente tem que contrabalancear tudo isso, né? Então, nem tanto tratar e deixar a criança muito sonolenta e também tentar controlar o máximo das crises. Então, acho que é esse balanço, né, entre quantidade de crises e efeitos colaterais. Sim. Doutora Luciana, aprofundando um pouco mais o tratamento, né? Então, Sim. desde os fármacos, também tem os fitoterápicos, né? O canabidiol, os cannabis, que está em alta, as mães buscam, elas procuram esse recurso. Qual que é a sua visão em relação a esse tratamento? E depois, se você quiser emendar o gancho para a cirurgia também. Tá bom. Bom, a gente sempre, quando a gente fala em tratamento de epilepsia, então a gente tem sempre que tentar classificar o tipo de crise. Então, por isso que a gente pergunta muito das famílias, né? Como que é a crise? O que que você vê? A primeira manifestação clínica, ela é do lado direito, ela é do lado esquerdo, se vira para algum lado, para tentar achar localização, né, cerebral de onde está começando a crise. Se ela é focal, se ela é generalizada, se ela é mais frontal, temporal, para depois tentar correlacionar com a lesão
cerebral que essa criança tem. E aí, se ela tem uma crise focal, a gente tenta fármacos que são mais apropriados para crises focais. Se ela tem crises de espasmos epiléticos, por exemplo, a síndrome de West, então a gente tenta um tratamento específico para a síndrome de West e tem que ser rápido, porque é uma urgência. A criança, apesar de ser crises muito sutis, às vezes, né, que tem um difícil diagnóstico, mas o prejuízo na síndrome de West é grande. Então, a gente trata com mais rapidez e com fármacos um pouco mais agressivos. E aí, se a criança tem crises generalizadas, aquelas condições, então a gente também tenta tratamentos mais específicos para ela. Então, qual que é a lógica dos remédios? Né? Então, às vezes, alguns colegas falam, né, não tem muita lógica qual remédio começar, quanto que usa, politerapia. Tem uma lógica. Então, quando a gente estuda epilepsia, quando a gente estuda epilepsia de difícil controle, a gente segue uma lógica. Então, a lógica é começar com um remédio só, a monoterapia, na dose máxima que a criança tolera, a criança ou o paciente tolera. E isso, para a criança, é pelo peso. Então, a gente calcula, né, tem um peso, uma quantidade pelo peso, e vai dosando isso. Tem a dosagem sanguínea também. E aí, se não funcionou com aquela medicação, com aquele fármaco, a gente tenta um segundo fármaco, que é uma outra monoterapia, uma outra medicação. E aí tenta retirar aquela primeira. E se não funcionou, aí a gente pode tentar a politerapia. Então, um medicamento que funciona de um jeito, com outro, e tem outro tipo de mecanismo de ação. Então, os dois têm uma sinergia, uma complementação para melhorar as crises desse paciente. Então, às vezes o paciente tem crise focal e uma crise mioclônica, que é uma generalizada. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma combinação de medicamentos. E a aí, crise focal, só aproveitando, a crise focal pode evoluir para generalizada? Sim, pode evoluir. Então, se ela começou focal e ela se espalhou, né, começou aqui na região frontal, por exemplo, e ela se espalhou, geralmente se espalha para o mesmo hemisfério. Aí vai para os dois hemisférios, aí pode dar aquela crise generalizada. Começou focal e depois teve a evoluir para generalizada. Uhum. E aí, você perguntou da questão do canabidiol. Então, assim, hoje o canabidiol ele já está aprovado, já temos canabidiol no Brasil para ser comprado, mas não é a primeira medicação. Então, às vezes as famílias falam, olha, eu quero tentar, mas às vezes está tendo uma crise por mês, ou teve uma ou duas crises na vida, então não é a primeira medicação de escolha. Então, ele, apesar dele estar liberado, apesar dele ter eficácia em alguns casos, não é a primeira escolha na maioria dos casos. Então, a gente tem uma eficácia em torno de 30%, 40%. Em algumas síndromes, você tem uma eficácia um pouquinho maior, de 40% a 50%. Mas aqueles casos que as pessoas falam, nossa, depois que começou, teve 90% de melhora, 100%, esses casos é a minoria. Então, não que eu não acredito, né, mas não é a maioria dos pacientes. Então, é a minoria. Então, poucos pacientes que melhoram a mais que 90%. A gente vê bastante aqui, às vezes introduz e aí, tipo, a mãe gosta muito, vê muito resultado e aí vai fazendo esse desmame para, tipo, eu só tô com cannabis agora.
agora eu só tô com canabidiol, Uhum. né? E, claro, em Aham. contato com o médico, tudo, mas parece a impressão que a gente tem que, tipo, mudou da água pro vinho a criança e não precisa mais de medicação. E a mãe fica deslumbrada, mas não sei se Uhum. isso é real, sabe? Assim, na nossa prática, a gente não vê tudo isso. Então, eu acho que existe muitos casos que melhoram, mas o que a gente vê assim mais as mães falando para a crise, às vezes é a questão cognitiva, o alerta, o apetite. Então, tem criança que tem muita alteração do apetite, uma inapetência, melhorou o sono. Então, o canabidiol, o CBD com o THC, tem sido estudado em outras patologias. Então, no autismo, no Alzheimer, na dor. Então, várias patologias têm sido indicado Uhum. porque ele tem também essas ações, né, em várias outras esferas. Então, às vezes, para a epilepsia não é tão bom, mas às vezes a família continua porque viu um outro efeito para aquele paciente. Sim, a Você questão tinha falado cognitiva da até, cirurgia. a questão cognitiva É, até a gente realmente vê. E tem até uma pergunta, uhum, né, do West. tá, Se tem resultados, certo. tem comprovações mesmo que ele melhora mesmo a parte cognitiva e melhora as crises? Olha, eu, assim, das crises, eu posso te falar que tem vários estudos, né? Então já tem um tempo que o canabidiol já existe no mercado, não só aqui no Brasil, mas mundialmente. E a gente já tem comprovado que é uma medicação, não é um fitoterápico, simplesmente um suplemento. Ele é considerado uma Medicação. medicação, um fármaco antiepilético. Então, ele tem o seu papel na epilepsia, mas não é aquele papel que todos têm que usar, todos têm que. Né? Então, a gente utiliza, mas principalmente quando alguns outros que são mais indicados falharam. Então, como Uhum. uma medicação alternativa, uma medicação a mais para se disponibilizar. Então, muitas crianças, às vezes, com síndrome de West, os pais perguntam, né? Ah, pode usar o canabidiol para controlar a síndrome de West? A gente não indica. Por quê? Porque a síndrome de West, ela é conhecida já há muitos anos. Então, a gente já tem protocolos, né, na USP, eu faço um protocolo aqui no Menino Jesus, na, no Sírio-Libanês, que são os corticoides, é a vigabatrina. Então, esses são, com certeza, os medicamentos mais recomendados. Então, se eles falharem, os outros falharem, a gente até pode tentar, mas não como uma primeira Opção. linha. Não é minha Uhum. primeira opção. Aí tem uma pergunta. Eu tenho 19 anos, paralisia cerebral nível 2. Eu não tive Sim. crise. Eu ainda posso ter? Como que ele chama? Como que João, o João, um beijo João? para Tá. ele. Eu gosto de falar para a pessoa. Então, João, assim, qualquer um de nós pode ter filho. Eu, a Bárbara, teu pai, a tua mãe, qualquer pessoa. Então, qualquer paciente que tenha cérebro, até o papagaio, o cachorro, o gato, pode ter uma crise epilética. Então, assim, se você tem uma lesão cerebral, provavelmente, se você tem paralisia cerebral, então você tem uma chance maior do que as outras pessoas. Mas se você tem 19 anos, né? 19. Ele é adulto já. 19 anos, é adulto. 19 anos, a chance de ter, ela vai diminuindo com o tempo. Então, seu cérebro, provavelmente, ele já se adaptou. Então, eu acho que é muito difícil, mas não é impossível. Acho que
E essa é a resposta. Eu não sei qual a porcentagem, viu, João, mas é possível. Então, uma seguidora minha, a Paula, ela me perguntou sobre por que você tem epilepsia, você tem crises epiléticas na paralisia cerebral. Então, só voltando um pouquinho na parte da fisiopatologia, então, na paralisia cerebral, você tem uma lesão cerebral. Quando você tem uma lesão cerebral, você tem alteração elétrica, né? Alteração elétrica dos neurônios. Então, a gente tem mecanismos que defendem essas atividades elétricas. Mas, às vezes, essa atividade elétrica é tão importante, tão exuberante, que você acaba tendo as crises, as manifestações. Então, por isso que na paralisia cerebral é mais frequente que a população em geral. Então, tá puxando um gancho em relação à reabilitação, bom, tá. Aqui nós não temos medo de crise, né? Ótimo, muito bom. Eu acho que com o tempo a gente foi se adaptando, né? Eu já cheguei no começo de clínica a interromper o tratamento e falar não dá. Aí a mãe dizer para mim, ele vai ter crise com qualquer um, com você na escola, em casa, por favor, faça. Eu prefiro que você faça, né? E aí com o tempo a gente foi se adaptando. Para a gente, né? Eu acho que para o profissional que é frustrante, as crises não controladas, né? De difícil controle, né? Tanto é que é muito desesperador, porque você quer fazer muito para a criança, você sabe que ela tem um potencial, só que você não consegue evoluir, né? De tanta crise, essas de difícil controle. Então, teve até uma pergunta pelo Instagram. Quer complementar? Pode ir? Não, pode continuar. Então, teve até uma pergunta no Instagram, tipo, como que eu faço, né? Então, se a criança tá com difícil controle, então a gente busca fazer o mais leve possível para essa criança, né? A gente vai no limite dela e vai tendo um contato com o médico para ver o que a gente pode fazer, né? Até onde a gente pode chegar nesse controle ou não. Vai ser assim, ela vai ter 10 crises por dia. E faça, né? E sempre com a consciência da família. Também o paciente pode desencadear a crise por um estímulo sensorial. Então, um acender de luz, um barulho rápido que teve, ele pode vir a ter a crise, e aí, normalmente, eu espero, né, a criança se acalmar, porque normalmente sana, né, depois que ela teve, às vezes rebaixa, ela fica mais sonolenta, aí a gente tem que parar a terapia, mas a criança bem medicada, com a crise mais controlada, a gente espera, calma e dá continuidade. Então a gente sabe que o estímulo negativo, esses que o sensorial desencadeia muitas vezes, né? Desses reguladores das sinapses que você comentou, ele é agressivo. E aí desencadeia. É diferente do exercício físico desencadeado de uma maneira ativa e como que é a palavra? Prazerosa. Então, o paciente está motivado, ele está feliz, ele está ativo, ele vai acelerar as sinapses do cérebro dele. Isso vai aumentar. Só que ele vai liberar hormônios positivos que vão melhorar essa questão neurológica. Então, BNDF, serotonina, todas essas questões que irão trazer aumento de sinapses, de atividade elétrica, mas não vai dar crise. Então, é diferente, entendeu? O estímulo agressivo, inesperado e o estímulo prazeroso. Só complementando, Bárbara, que 30% dos pacientes que têm epilepsia são
ou epilepsia de difícil controle. Então, 70% estão bem controlados com os fármacos. Então, esses 30% que normalmente acabam indo para os serviços de referência em epilepsia, para os epileptólogos, e assim, e é muito importante isso que você falou, que o profissional de saúde saiba lidar, porque às vezes eles são limitados, eles não vão aos parques, eles não vão às fisioterapias, não vão à escola, porque todo mundo tem medo dele ter uma crise. Então, todo mundo, né, fica, e aí a mãe fica privada, os pais ficam privados de dar o melhor para o paciente. Então, tem casos que realmente as crises são de dificílimo controle. Então, a gente tenta que melhorar muito a qualidade de vida, melhorar o tipo de crise. Então, se ele tinha muitas crises convulsivas, que ia para o hospital, diminuir a ida ao hospital, diminuir aquelas crises mais fortes. Então, às vezes, a gente não vai controlar 100%, porque às vezes o 100% é deixar a criança muito, muito sonolenta, muito apática, com muitos efeitos colaterais. E é o que a gente menos quer, é que os medicamentos deem esse efeito colateral muito intenso. Então, o ideal é aquela medicação que tenha pouco efeito colateral com uma eficácia maior. Então, e a gente tem outras opções, né, como você falou, da cirurgia de epilepsia. Então, em Ribeirão Preto, eu fiquei bastante tempo lá, e eu fiquei no centro de cirurgia, aqui no Sírio também a gente faz essa cirurgia, não eu, mas a gente indica, e é bastante, bastante gratificante para nós quando aquele caso que tem uma lesão e que você identifica que aquela lesão é a causadora das crises, você retira aquela lesão e o paciente fica livre de crise. Então, assim, a cirurgia não promete ficar livre de crise, mas a gente almeja isso. Então, existe casos que ficaram zerados, ficaram sem crise. Né? Então, a gente tem ali a porcentagem, né, que é para melhorar ou controlar a maior parte das crises. Então, isso é possível, na paralisia cerebral é possível, quando você tem um foco único, a gente consegue planejar uma cirurgia. E hoje também tem aqueles tratamentos, né, que é o estimulador do nervo vago. Tem a dieta cetogênica. Então, a dieta cetogênica, então, propicia, às vezes, a diminuição das crises, aquelas crises mais fortes, e você diminuir um pouco os medicamentos. Então, isso são alguns tipos de tratamento que é possível ser feito. E com a VNS dá resultado ou também é criterioso? Tanto a cirurgia como o VNS tem uma indicação criteriosa? Sim, a gente indica nos casos de epilepsia de difícil controle e a gente tem uma possibilidade de um pouco mais de 50% de melhora das crises. Então, a gente tem vários pacientes que já estão usando há algum tempo, que trocam a bateria para conseguir ter esse controle. E controla mais que a medicação. Ela controla sim, mais que a medicação. Eu diria que eles são combinados. A gente tem a medicação combinada com o tratamento cirúrgico. Então, acho que a gente coloca desse jeito. Então, uma coisa que eu gosto de falar quando falo de epilepsia são as medicações de resgate. Então, muitos pacientes meus e de outros colegas têm aquelas medicações que é o diazepam retal, né? A gente tem aqui a bernardina, você pode mandar fazer ou comprar importado. Então, vem assim num invólucro que dura 2 anos, né? Ou quando você manda manipular. Então, aquelas crises mais fortes, você pode usar.
E hoje a gente tem também o midazolam nasal. Tem algumas farmácias aqui em São Paulo que você pode mandar manipular e, durante a crise, fazer intranasal, né? A dose certinha e a crise passar com maior rapidez. Legal, né? Quantos recursos diferentes, né? Muito bom. Sim. Tem uma pergunta do Matheus. Ele pergunta o quanto a medicação pode influenciar no estado de alerta. Se houver, qual o tempo de ação e medida e média da medicação, para que possamos planejar uma agenda do paciente para melhor desempenho? Sim. Matheus, a sua pergunta é super importante. Então, isso depende muito da medicação e também depende muito da dose. Então, se você usa uma dose terapêutica não muito alta, a gente não espera muitos efeitos colaterais, principalmente efeito cognitivo. Então, medicações que diminuem o alerta, tudo, a gente tenta ter um pouco maior à noite, né, que aí o paciente já vai dormir, e uma quantidade um pouquinho menor durante o dia. Às vezes a família fala, nossa, ele toma um remédio e dorme. Então, às vezes a gente pede para dar num horário que ele não vai fazer a fisioterapia. Então, por exemplo, que horas que vai fazer a fisio? Então, vai fazer à tarde, então dá de manhã, ele tira um soninho, e à tarde ele vai estar mais alerta, e aí você pode fazer e não deixar de dar o remédio, mas também não deixar de fazer a fisioterapia. Então, acho que é fundamental, né? Acho que isso, não falhar os medicamentos, também isso é muito importante. Não falhar, não diminuir a dose sem falar para o médico. Então, você criar uma parceria com o seu médico. Então, isso é muito importante. Ah, mas ele está ficando muito sonolento. Avisa, olha, ele está muito sonolento, ele não está tendo aproveitamento. Então, o médico vai entender, ele vai diminuir um pouquinho. Ou, às vezes, aquele efeito, ele demora um pouquinho, mas depois passa. Então, eu costumo indicar para os pacientes comprarem esses organizadores, né, de remédio para não esquecer, né? Então, são medicamentos de uso crônico, então, de manhã, à tarde, noite, sempre ter. Então, tem vários tipos. Eu sou meio viciada. Quando eu vou na farmácia, eu compro para mostrar os tipos que tem. Então, tem vários, né? Então, para não se avisa, né? Que o horário da medicação. Então, eu acho que é bem importante. Sim. Tem uma pergunta: crise com falta de ar. Uhum. Né? Por que a criança perde a respiração quando ela tem a crise? Eu também já vi. E tem até artigos que falam sobre essa obstrução, essa apneia, principalmente durante o sono. E uma coisa bem comum que acontece é o que eu ouço no dia a dia é isso. Teve crise à noite. Teve crise dormindo. Tá. Então, Bárbara, é importante, assim, que dependendo da região do cérebro que a crise começa, então onde ela pode pegar algumas regiões que a gente chama de centro respiratório, né? Então, e aí leva a questão da apneia, ou aquela crise que a gente chama tônico-clônica, então, que você tem uma contração bastante importante, que você pode ter uma contração da laringe, o paciente até grita, né, uma contração da laringe, tem uma contração tônica, que é a hora que você também perde a respiração e depois retorna. Você falou da crise dormindo. Então, hoje a gente tem se estudado muito esses dispositivos para alertar a crise, né? Então, não tem um dispositivo ideal, né? Mas eu costumo indicar para muitos pacientes são esses relógios até esse relógio de corrida, que é o relógio que eu uso, e você alerta. Então, se tem um batimento maior ou menor, você pode colocar um alerta. Então, tem vários, hoje os relógios são
estão muito mais baratos. Uhum. Você pode jogar para o celular ou fazer um alarme para a mãe dormir, o pai dormir e a criança também dormir. E com mais tranquilidade. Ótimo, muito bom. Tem uma pergunta que fala da neuroplasticidade. Ela é mais afetiva até que idade? Então, por exemplo, se a criança for muito estimulada desde pequena, essas crises vão reduzindo, né? Eu acho que é essa a pergunta. Tá. Você quer falar? Acho que Não, é pode bem falar. um pouco a sua área. Então tá. Eu acredito que a plasticidade ocorre a vida toda. Então, assim, que às vezes a gente atendia as crianças grandes, né, que tinham lesões importantes, a gente fazia a cirurgia e falava, olha, vai ter esse déficit, e às vezes não tinha, Uhum. né, era incrível. E aí, às vezes, também tinha aquele déficit, e aí, no retorno, ele falou, lembra daquele problema que a senhora falou que eu ia ter? Eu não tive. Né? Então, assim, é incrível. Né? As crianças, principalmente, eu acredito que até os 7 anos é a plasticidade máxima. Depois dos 7 até adulto, acontece também. Mas, lógico, que o cérebro já está mais formado. Então, até os 7 anos, se você retira a área da fala, você pode a fala ser deslocada para o outro hemisfério. Então, isso é algo que é fantástico. Então, a gente pode garantir para a família que você tirar a área da fala antes dos 7 anos, que ele vai poder falar, porque ele vai ser transferido para o outro hemisfério. Então, isso é plasticidade cerebral. E continuando a pergunta, se existe medicação ou suplemento para ativar mais a neuroplasticidade? Tem o ETCC, Bom, acho que. pessoal. Tem o ETCC, hein? Vou fazer minha Isso. propaganda. Olha, eu acho assim, medicamento para melhorar, eu não sei, assim, eu gostaria até de fazer esse medicamento. Mas a gente sabe que a fisioterapia e os exercícios físicos, a, 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 a neuropsicologia, né? Então, assim, eu já vi várias palestras, né, de pacientes adultos, até uma palestra que eu assisti sobre o Herbert Viana, né, que a reabilitação dele, como foi. Então, assim, eu acho que você sempre ter o seu cérebro ativo, fazendo exercício, fazendo algo que estimule, né, a sua matemática, leitura, tudo isso para mim é ativação. Tudo isso para mim é você manter o seu cérebro ativo. Então, isso tudo para mim é a reabilitação. Então, desde a parte motora até a parte cognitiva. Então, tudo isso é válido. Agora, medicamento, eu não sei. Isso eu posso falar Um que eu pozinho não sei, mágico, assim. né? Eu também queria um pozinho Não mágico. e eu acho que agora tem muitos estudos falando da ETCC. Então, acho que eu não sei, eu não tenho prática, mas eu acho que isso não é moda, eu acho que isso já é É algo já ciência, bem né? definido. É É ciência isso. É ciência, é ciência. comprovado, é científico, funciona, Sim, associado ao sim, exercício. sim. Como nós estamos de tempo, Bárbara? Tá acabando. A gente Tá tem tranquilo. que encerrar. Nossa, passou muito rápido, né? Não sei se Tem alguém quer mais fazer mais alguma perguntas? pergunta. É isso. Tá. Foi muito bom. É, é, eu estou à disposição. Então, assim, Bárbara, eu acho que. Outra coisa que eu queria fazer a propaganda, né, é que, assim, todo ano a gente faz uma, uma conscientização sobre epilepsia. Então, o março é o que a gente chama o mês da conscientização, Uhum. março roxo. Só que por Perfeito. conta da pandemia, a gente não fez muitas atividades, a gente tinha uma caminhada na Paulista que foi cancelada,
Mas, assim, a gente sempre está ativo nas redes sociais, falando de epilepsia, acabando com preconceito. Então, muitos pais ficam com vergonha de falar que o filho tem epilepsia. Ah, eu não quero falar que ele tem epilepsia para a escola, né? Então, assim, esse estigma, acho que a gente tem que, como profissional de saúde, a gente tem que tentar diminuir, né? Então, eu acho que, assim, por exemplo, eu te prometi, eu vou te mandar as revistinhas, né, da Turma da Mônica. Então, a, a Sociedade de Epilepsia pediu para que a empresa fizesse uma historinha, né, bastante ilustrativa, o que é uma crise, né, que as crianças podem ter uma vida normal, podem brincar, podem ir para a escola, independente de ter ou não epilepsia, como a paralisia cerebral. Elas podem ir para a escola, elas podem ir para o parque, podem fazer. Sim. Tem alguns esportes que eles pedem para não fazer, mas vamos falar assim, andar na montanha-russa, né? Isso, Vai que você quer levar seu filho com paralisia cerebral para andar na montanha-russa. Então tem alguns pular de paraquedas. Né, João? De repente o João quer pular de paraquedas. Então, ó, cuidado. O mergulho, né? O mergulho. Então, são algumas coisas, né? Mas eu acho que, assim, são coisas pontuais, né? Então, falar, o que eu posso ser? Qual a profissão? Tudo menos motorista ou piloto, então, ou mergulhador. Então, tirando isso, tudo ok, né? Eu acho que tá Doutora, bem. ó, a Helena, ela escreveu assim: João Batista viu você na tela e mandou um super beijo. Beijo, João. Ai, ai. Bom, então Nossos é isso. pacientes. Eu fiquei muito feliz pelo presente. Quando chegar aqui te falo, né? Que são as revistinhas. Eu gostei muito da nossa live, gostaria muito de agradecer. Teve muitos elogios aqui para nós, para mim, para você. E é isso. Obrigada. Nós vamos estar à Eu acho que disposição, né? isso. Acho que se tiver perguntas, pode mandar, a gente compartilha no Instagram. Eu acho que a luta ela é eterna, né? Tanto da paralisia cerebral quanto de outras doenças qualquer. Eu acho que a gente não tem que ter medo de falar, não tem que ter vergonha. Acho que tem que ser uma coisa muito aberta, porque a gente tem profissionais, tem tratamento, tem recursos, então isso é fantástico. E essa rede, né, que a gente faz do Instagram, do Facebook, um ajudando o outro, isso é muito, muito, muito importante, muito, acho que é muito, muito legal, acho que é uma coisa que veio e vai ficar para sempre. É isso. Ai, muito obrigada pelo Então tá carinho. Além bom. de ser uma excelente médica, uma pessoa muito humana. Aprendo todos os dias Obrigada. com você. Nossa, só tenho a agradecer mesmo, viu? Obrigada. E a gente vai se falando, né? Tá ótimo. Um super beijo Então para tá, um todo beijo a mundo. todos. Obrigada pela paciência, por ouvir. Depois eu vejo os comentários e respondo se a gente não conseguiu responder todas as perguntas. Tá bom, um beijão. Até, tchau, Tchau. pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada.